Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. É a resposta de Deus para Salomão em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Aqui nos versículos anteriores, o versículo 11 diz: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Nós sabemos que essa resposta de Deus para Salomão, no versículo 14 e o versículo 15, é um eco, é uma resposta do pedido que Salomão fez a Deus no capítulo anterior a esse, o capítulo 6, do versículo 19 em diante. Nós vamos ter vários trechos do pedido de Salomão, mostrando aqui que Deus tem resposta para as nossas orações, para o nosso clamor, para os nossos pedidos. E ele responde de forma profunda e gloriosa ao clamor de Salomão quanto a ouvir ele e o seu povo. Quero fazer algumas leituras do capítulo 6, porque é muito interessante como Salomão vai abrir o coração diante de Deus. A partir do versículo 19, nós vamos encontrar ele dizendo: atenta para a oração, para a súplica, escuta o clamor, ouve dos céus. Ele vai repetindo a partir do versículo 19, ele vai dizer: atenta, pois, para a oração do teu servo, para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre este templo, sobre este lugar do qual dissestes que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Salomão, ele vai continuar clamando, ele vai continuar buscando, ele vai, a partir do versículo 23, ele vai dizer: ouve tu desde os céus, age e julga os teus servos, dando a paga ao ímpio, fazendo com que pague por seus atos e justificando o justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Ele vai continuar orando e clamando, versículo 25, ouve tu desde os céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel, faze-o voltar à terra que deste a eles e aos seus pais. Versículo 27, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, envia chuva sobre esta tua terra, que deste em herança ao teu povo. Versículo 30. Ouve tu desde os céus, lugar da tua habitação, perdoa
e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Versículo 33. Ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Versículo 35, ouve tu desde os céus a sua oração e a sua súplica e faze-lhe justiça. E o último, versículo 39, desse capítulo 6, ele vai dizer, ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça, perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Deus responde de forma profunda e gloriosa, como eu já citei anteriormente, ao clamor de Salomão quanto a ouvir ele e o seu povo, sempre que o buscassem de coração. A restauração é uma profunda parceria entre o ser humano e Deus. Do ser humano são requeridas 4 atitudes. Se humilhar significa quebrantar-se, arrepender-se, reconhecer que errou, mostrar-se contrito. Orar seria a segunda atitude, implica focar em Deus e não em si mesmo, ouvir a Deus, ganhar a sua perspectiva e alcançar também o conhecimento da sua vontade. A terceira atitude, Deus exigiu que o buscassem. Esta foi a atitude do filho perdido, o filho pródigo, em que Lucas 15 relata essa parábola, implica mostrar-se proativo, demonstrar fome e sede pela presença do Pai. E se converter requer afastar-se do pecado, mudar de vida, de comportamento e mentalidade. E isso trará restituição. Com base nessas 4 atitudes, Deus responderá de 3 formas, como a gente já leu. Não importando o mal que fizemos, ele promete: ouvirei, Deus prestará atenção, irá se importar, envolver-se e entrar em ação. Deus promete perdoar, Deus libertará a pessoa, removerá a culpa, esquecerá o mal. Ele pagará o preço por nós. E ele promete também sarar a terra e também sarar o nosso coração. Trará cura interior e exterior, renovo, vida e transformação do mal em bênção para a nossa vida, seja pessoal ou também trará cura e socorro para o coletivo. Um trecho dessa oração, que é a resposta de Deus para Salomão, tem cativado o espírito de inúmeros líderes cristãos em todos os séculos, como um guia para descobrir o caminho do avivamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Como é a reflexão de hoje, biblicamente seria inconcebível pensar que o avivamento viria sem a humilhação, a oração, a busca pela presença do Senhor e o abandono do pecado. Eu deixo, pois, essa reflexão hoje, essa semana que estamos falando sobre avivamento. Hoje trouxemos uma canção para tocar os nossos corações, é uma oração que nos conclama a nos humilhar e a buscar a Deus de todo o nosso coração, com a certeza de que Ele tem resposta para cada um de nós. Um grande abraço da pastora Betinha, que Deus nos abençoe, amém.